Fala pessoal, vamos iniciar o módulo 5 da série The Market Maker e eu vou fazer um compilado do conteúdo que foi estudado até o momento e a gente vai agora finalizar este curso com um conteúdo impecável sobre Market Maker, movimentação, algoritmo interbancário, fluxo institucional e todo o conteúdo necessário para a gente continuar a nossa série. Bom, o que é que eu quero que vocês entendam sobre a série The Market Maker, o que vocês precisam entender e aquilo que realmente é necessário para que vocês prossigam o seu caminho até a profissionalização. Então vamos lá. No primeiro no primeiro conteúdo que eu passei para vocês, eu falei sobre os market makers. Quem são os market makers? Justamente quem controla o mercado. Que é diferente do que as pessoas acham, que é essa questão de você, de indicadores, técnicas, dados, basicamente toda esse cumulado de informações que tem nos sites, onde apresentam aí informações sobre mercado financeiro e bancos e fundos, enfim. Nada disso é o market maker, nada disso é o controle realmente do mercado. O controle realmente do mercado é o Banco Central, são os formadores de mercado. E como é que eles fazem isso? Já que eu estou falando para vocês, nossa, não são os policy, não são os dados, não são os padrões gráficos, não são indicadores, é o quê? Então, basicamente, as duas informações hoje que a gente tem de maior profundidade sobre a forma como o mercado ele se compõe é na sua forma quantitativa. O que é a forma quantitativa? É aquilo que são feitos com base em dados, é aquilo que é estatístico. E isso que o formador de mercado ele tem interesse. Então a gente passa a vislumbrar o quê? Que o market maker eles passam a formatar o mercado, por exemplo, nesta posição, nessas posições, fazendo o mercado de ponta a ponta, levando ele para um determinado preço. Só que o que vocês estão vendo aqui é o que é subjetivo. Então a gente chama isso de qualitativo, que é aquilo que é subjetivo para o mercado. Já o que o Banco Central, que o formador de mercado, ele realmente quer? Antes de explicar, você tem aqui o Teletrader, que é justamente toda a plataforma onde você observa tudo do mercado, tá? Todas as informações que o Banco Central forma o mercado, é assim como os instrumentos financeiros que compõem o mercado financeiro. E isso você vai vendo nas aulas, as primeiras duas, três aulas. Nas três primeiras aulas eu já vou explicando basicamente o compilado disso aqui. E aqui eu explico basicamente a ideia da movimentação da moeda, do algoritmo interbancário. Então, se vocês não assistiram, volta, retorna para cá. Então, e aí eu explico justamente, né, que é através dos juros, através do fluxo interbancário, que é feito por esses dois charts que estão aqui, ó, Global Rates e o COT, que é um indicador que você utiliza ali, que é uma extração do contrato futuro extraído ali dentro do fluxo interbancário, né? A gente tem a linha vermelha, que é a linha ali relacionada ao Banco Central, e esta linha verde aqui, que é a do ativo futuro, né? Então, o Banco Central e temos aqui o ativo futuro. Tá? Então a gente tem aqui explicação do diferencial da taxa de juros e basicamente é através da taxa de juros que o mercado ele tende a fazer a sua tendência. Tá, tudo isso aqui é o que é qualitativo e para que é o que é quantitativo. E para que eu estou mostrando essas informações? Para vocês realmente saberem que essas informações elas não são elas não são aleatórias, elas não têm, o mercado financeiro ele não é algo aleatório, é algo que muito estatístico e, por sinal, os maiores profissionais do mercado financeiro são aqueles matemáticos, são pessoas realmente que estão a um nível incomum da população, porque eles estão estudando algo além da curva, programações quânticas, inteligência artificial, tudo aquilo que compõe ali o mais alto nível de conhecimento que existe, porque realmente são as pessoas que estão ali naquela camada de conhecimento acima do normal, né? Então a gente tem aqui basicamente falando sobre o fluxo semanal institucional, que foi falado na aula 4, onde eu explico basicamente o seguinte, né? Que aqui a gente já entra naquilo que é mais subjetivo, mas que a gente tem um pouco de controle. Então, no fluxo semanal institucional, a gente tem aqui todo o conteúdo onde
passamos a identificar para onde é que o algoritmo, onde é que o macro, né? Porque é basicamente isso que eu vou ensinar para vocês. Para onde é que o macro está se movimentando? O que é que o macro quer? O que é que o algoritmo interbancário ele realmente quer para estar atuando no mercado? E a gente já tem algumas estatísticas. Se você terminar este curso e continuar assistindo meus conteúdos, procurar falar comigo, você vai ter um conhecimento muito aprofundado sobre realmente como é que funciona ali a leitura do algoritmo interbancário que está em busca da liquidez, tá? Então eu explico na aula anterior sobre o fluxo, né, de forma qualitativa, sobre a direção que ele vai semanalmente falando, né? Então o mercado sempre está buscando fundos e topos semanais, diários e mensais, tá? Então o interbancário, o algoritmo interbank está indo sempre trabalhando dentro de uma perspectiva ali diária, semanal e mensal, é aí que eles estão realmente focados. Então, quando uma informação ela sai, quando algo está acontecendo no mercado financeiro, a tendência e aquilo que eles querem já são predefinidos para uma tendência, para uma movimentação. Então, quando, por exemplo, o mercado está nesse ponto e o mercado começa a subir, o Banco Central, o formador de mercado, ele já tende a jogar o preço aqui para cima porque ele já sabe justamente o que é que ele quer. Ele sabe justamente que o preço vai ser elevado. E o macro, que é aquilo que é o algoritmo interbancário, ele vai trabalhar, né, levando o preço para cima. E você que é iniciante tem que entender que este movimento para cima, ele quer dizer que o mercado e o fluxo do mercado está indo nessa direção. E se você especular, né, essa direção, se você conseguir acertar esta direção, você vai ter um retorno financeiro, né? Então, o primeiro indicativo que eu passei para vocês é um indicativo de amostra, onde vocês podem observar um diagrama. Esse diagrama ele está representando o quê? Que o mercado está sempre indo em busca de posições onde temos topos duplos e fundos duplos, justamente para virar a tendência do mercado. Então, por exemplo, este topo aqui pode ser considerado um topo relativamente igual, tá? Mas não que seja, tá, galera? Mas é um exemplo que este topo aqui é o que representa isso aqui. E este fundo aqui é o que representa este fundo. Quando o mercado ele sobe, ele está indo de encontro ao rompimento desse topo, tá? Rompimento dentro de uma estatística que é planejada já pelo algoritmo, e depois ele vem de encontro ao fundo. Perceba que esse fundo é um fundo duplo e o mercado está vindo de encontro a este fundo para romper esta movimentação, que esta é a ideia do mercado, tá? E aí, a gente tem um entendimento, né, de que o mercado ele sempre está indo acima desses fundos, desses topos, partindo desse pressuposto, né, da leitura macro, na leitura dos macros do algoritmo interbancário, tá? E nesta aula, o que é que nós iremos falar definitivamente, né? Nós iremos falar sobre faixa de negociação, que é o início do entendimento para que vocês consigam compreender ali que é desenvolvido, né? E qual é a vantagem que a gente pode tirar ali dentro da estratégia do interbancário, tá? Então, o que é uma faixa de negociação é justamente explicando como a gente vai decompor o conhecimento explicado na aula 4. Então, aqui eu pensei de uma forma muito superficial para explicar que o mercado ele tende a se movimentar de uma determinada forma. Mas não é basicamente desse jeito que vocês têm que simplesmente aprender e desenvolver essa técnica. Não. Eu tenho que. Existe uma lógica por detrás disso, existe um, um, um range de informações que a gente precisa abranger para que vocês entendam como é que o macro realmente está se dividindo. E por mais que você seja avançado, iniciante, isso aqui para você vai ser algo novo, vai ser algo interessante para entender como é que está a atuação do algoritmo interbancário diariamente, que acontece todos os dias, acontece semanalmente, mensalmente, tá? Então isso é um assunto muito interessante. Eu tenho certeza que você vai sair dessa série com conteúdo realmente diferente do que temos no mercado, tá? O que é uma faixa de negociação? É onde o preço ele tende a se movimentar por várias vezes, né? Então ele tende ali a se movimentar ali dentro de uma faixa, tá? Que é justamente isso aqui. Quando você vê o preço se acumulando dentro deste ponto, dentro deste critério, a gente tende a ver que isso se torna uma faixa de negociação. A gente pode exemplificar isso de diversas formas, tá? A gente até utilizando aqui o point fix, que é onde eu posso estar fazendo semelhanças para vocês de uma forma bem interessante, tá bom? Vamos lá. No point fix aqui, o que eu posso destacar para vocês? A faixa de negociação, imagina que eu tenho um preço do real a R$ 1 aqui, eu tenho um preço a R$ 2 aqui.
A faixa de negociação é o que nós chamamos de consolidação, que é a faixa onde o mercado ele tende a acumular, tá? O mercado, o macro do mercado, ele inicia da seguinte forma, principalmente dentro de uma temporalidade. Ele inicia dentro de uma faixa de negociação, e ele sai desse balanceamento, ele se desbalanceia, né? Ele sai dessa faixa, então o mercado ele está aqui em medida R$ 1 e aqui a 1,50. Então eu saio para baixo, ele se movimenta para baixo, tá? E ele faz essa característica de movimentação para baixo. Quando ele faz essa movimentação aqui, sai da faixa de negociação, que é o primeiro ponto para ser observado, ele vai em busca de um rompimento de um fundo, tá? De rompimento de uma liquidez. Ele vai de encontro de uma liquidez, ele forma ali um range de acumulação novamente, mas de forma manipulativa, aplicando ali o critério de divergência, tá? Isso aí vocês não precisam se preocupar em se aprofundar, eu só quero que vocês entendam a lógica. E partindo desse pressuposto, o mercado ele retorna a movimentação para tomar este ponto acima. Beleza, isso aqui pode ter ficado confuso para quem realmente é iniciante, para quem está iniciando, e um pouco entendimento lógico aí para quem mais ou menos já entende um pouco de mercado. Esta movimentação aqui é uma movimentação genérica do mercado, tá? É algo que acontece todos os dias em diversos patamares de negociação, semanalmente. E eu vou mostrar para vocês como é que o algoritmo interbancário ele trabalha dentro dessa linha de raciocínio. Então, tudo se inicia na faixa de negociação, que é a faixa de consolidação, tá? E essa faixa de consolidação ele representa justamente este exemplo que eu estou mostrando aqui para vocês, que é justamente isso aqui, ó. Essa aqui seria a faixa de negociação, tá? O mercado ele vem em queda, discorrendo para um fundo, ele cria ali uma movimentação manipulativa, gera uma movimentação para cima, rompe o topo, faz um fundo e leva a movimentação para baixo, tá? Isso que eu estou mostrando para vocês é uma linguagem do algoritmo interbancário dentro do macro, tá, gente? Não é uma estratégia, não é nada que, ai, nossa, simplesmente por conta disso eu vou conseguir desenvolver ali eu vou descobrir o Brasil. Não, não é bem assim. Mas vocês vão passar a ter uma lógica do que necessariamente você precisa fazer diariamente para interpretar o mercado, tá? A gente vai dividir isso aqui na seguinte forma. Nós temos meses, nós temos semanas, dias, horários, sessões, tudo para poder entender a lógica por detrás dessa movimentação. Então, não é simplesmente eu chegar para você e falar, ai, nossa, o macro do algoritmo interbancário, ele faz uma faixa de consolidação, ele vai descendo, encontra uma acumulação e depois ele começa a subir. Não, não é bem assim, tá? Existe um composto de conteúdo que tem que estar atrelado a isso aqui. Então vamos lá. Então aqui é um outro exemplo de uma faixa de consolidação de forma contrária. Então nós temos aqui um fundo, tá? Nós temos a alta do mercado e nós temos o padrão ali acumulativo, né, de manipulação, a tomada da liquidez e nós temos um recuo para baixo, tá? Tomando a liquidez da faixa de consolidação. Não liguem para as cores, tá? Se aqui está vermelho ou se está subindo. Isso aqui, essas cores só são para simbolizar elementos, tá? Esses elementos que estão dentro do gráfico, eu não vou conseguir explicar para vocês dentro dessa série, porque são elementos operacionais chamados de internal liquid, tá? E eu ensino isso dentro do curso do The Insider Trader, que é a forma como você vai conseguir ler esses elementos aqui para conseguir operar, para vocês conseguirem atuar dentro desta faixa, dentro desta faixa, dentro desta faixa, dentro destas faixas aqui, ó, de negociação, que são os pontos institucionais. Para vocês entenderem operar a forma como os institucionais eles realmente estão se posicionando, vocês precisam realmente passar por uma capacitação de internal liquid interbancária, tá? Que é a melhor forma. No entanto, o que eu estou passando para você é uma forma macro e forma até visionária de como é que realmente os macros eles compõem dentro da sua movimentação. Eu vou mostrar para vocês aqui uma coisa que realmente vocês não devem ter estudado, tá? Sobre isso. Então vamos lá. O que foi demonstrado é o seguinte: que o mercado ele tem um início, né? E aí o diagrama, isso aqui é uma transformação do diagrama, né? Então ele passa a ser acumulativo, tá? Assim como esta movimentação. O mercado sobe e desce, tá? Ele sobe e desce. Depois ele sobe e desce mais uma vez. Ele sobe e desce mais uma vez. Depois ele faz uma movimentação para cima. Toma uma liquidez, né? Toma uma liquidez, reage abaixo, né? Justamente faz uma retração de preço. Ó, faz uma retração de preço. E logo após
ele faz o derramamento abaixo da sell side, que é abaixo onde da acumulação iniciada. Esse é um padrão que acontece diariamente, todos os dias, a todo momento, e é extremamente necessário que isso aqui faça parte ali da sua visão sobre o algoritmo interbancário, sobre o macro que compõe essa movimentação. Tá, aqui eu demonstro para vocês, ó, a faixa azul e a faixa vermelha do mercado realizando esse tipo de movimentação. E a minha ideia é justamente passar para vocês a lógica dessa movimentação e tirar a aleatoriedade de vocês, de que aqui existe médias e algoritmos, indicadores e seja lá o que você acha que existe dentro dessa movimentação, mas não existe nada, vezes nada disso, tá? Isso aqui nada mais nada menos que análise qualitativa, tá? Análise ali onde existe a subjetividade e os elementos que estão sendo aplicados aqui são os elementos que compõem, né, nada mais nada menos, a linguagem interbancária dentro da Internal Liquid. E o que nós estamos estudando foi, até esqueci de falar para vocês, chama-se External Liquid, aquilo que está externo, é a movimentação para direção de preço, tá? Então eu estou falando para vocês sobre External Liquid. Também tem uma grande especialização que precisa ser feita, tá? Mas só de vocês falarem assim, caramba, existe uma lógica. Porque esse é o meu objetivo, que vocês saiam desse curso aqui e a gente consiga falar, caramba, existe uma lógica naquilo que o Luan está falando. Eu realmente estou interessado em entender essa lógica e partindo disso a gente vai continuar ali a prestar um conteúdo referente a isso que vocês estão aprendendo, tá bom? Então vamos lá. Então a gente tem agora a narrativa chamada tempo e preço. O que é o tempo e preço? O tempo e preço é como nós vamos passar a ver o gráfico da forma mais holística possível, da forma mais dinâmica de como o macro funciona, né, dentro ali do tempo gráfico, tá? Porque vocês não acham que essas movimentações elas são feitas de forma aleatória. Eu estou mostrando para vocês aqui uma visão da movimentação composta, mas temos que subdividir esta movimentação partindo de um conceito que existe horário determinado para essas pontos acontecer. E existe isso, vou provar para vocês como essas coisas existem. E no final ainda vou ensinar uma estratégia para vocês. Então tudo se baseia na ideia de tempo e preço. Então a primeira narrativa, quando você olha o preço de forma qualitativa, ela pode ser de encontro, pode ser o encontro do tempo ideal para analisar o gráfico, entender o tempo certo que você irá tomar posição. Por quê? Porque o que eu consegui entender durante esses 5 anos de mercado financeiro, que não é simplesmente você abrir o gráfico e simplesmente você já está querendo analisar um ponto, sendo que esse ponto não tem muita relação com a forma como o mercado ele está se movimentando. Para você realmente ganhar dinheiro dentro disso aqui, você precisa estar ganhando, tendo a vantagem em frente ao mercado e estar operando da forma como o algoritmo está se movimentando. E a primeira ideia para a gente começar uma narrativa operacional é falar sobre tempo e preço. O tempo, qual é o tempo ideal que você deve operar? Onde é que você pode criar sua maior vantagem dentro do mercado? E se você seguir essa linha, tenha certeza que você vai conseguir sair de um ponto A para um ponto B dentro do mercado. Só de você ter essa aula do tempo e preço, eu tenho certeza que você vai conseguir aplicar qualquer estratégia dentro desse tempo e você vai conseguir ter uma porcentagem de vitória, uma porcentagem de acerto muito maior do que aquilo que você já teve durante todos os seus anos de operações. Porque aqui eu estou realmente mostrando para vocês a narrativa, né, do algoritmo interbank. Então, vamos lá. Então, pensando nisso, temos algumas separações de contexto que são atreladas ao tempo e preço. E nessa primeira narrativa, eu iria destacar os pontos que devem ser observados para que a probabilidade de acerto da sua análise tenha uma vantagem competitiva dentro do mercado. Então, aqui a gente vai começar na atuação, né, do algoritmo interbank. Então, quais são as etapas que nós temos que olhar dentro do tempo e preço? Então, a gente olha primeiro a seção de mercado, tá, que são compostas pela Ásia, Londres e Nova York. E a gente tem ali o horário das 2 às 5 de Londres e nós temos de 7 às 11. Lembrando que aqui a UTC, que é o horário nos qual estamos nos baseando nesta aula aqui, é o horário de Nova York, que é o UTC-4, tá? E eu vou mostrar para vocês como é que vocês trocam isso no UTC-4, beleza? Então, para que vocês consigam ter realmente uma divisão ali, para vocês passarem a ver o mercado, como o algoritmo interbancário ele quer visualizar o mercado, a gente vai começar por essas etapas. Sessão de mercado, dias da semana, abertura diária, visão da direção do preço e a tomada de decisão. Então, esses são os elementos importantes para que você consiga começar a ter
uma aproximação com o algoritmo interbancário. E se você passar a utilizar a sua estratégia dentro deste tempo gráfico, dentro deste período aqui, você vai conseguir desenvolver uma estratégia muito mais eficiente, tá? Então a gente vai separar o gráfico na linha vertical de segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira, tá? Isso é importante. E eu vou explicar por quê. Nós temos a abertura diária, que é o horário onde nós vamos marcar a abertura da midnight, a midnight, que é a de Nova York, que é às meia-noite, do horário de Nova York. Nós temos a visão da direção do preço, que é a abordagem da leitura da direção dentro da tendência, né? Que é dentro ali do que nós estudamos aqui. A gente vai fazer a aplicação disso aqui. E isso aqui, para ser aplicado, precisa estar dentro da abertura do diário, dias da semana, sessão do mercado e na tomada da decisão da Q-Zone, que é justamente dentro dessa faixa de horário, tá? E a gente vai começar a aplicar isso na aula 6, tá? E a gente vai ter basicamente este conteúdo sendo aplicado aqui, e eu vou fazer os exemplos justamente do passo a passo que é necessário para que vocês consigam ali, já que tem uma vantagem sobre o mercado de passo a passo. Eu vou explicar para vocês ponto a ponto de como é que a gente consegue essa vantagem competitiva e começa a operar de acordo com o algoritmo interbancário. A aula 6 é uma aula 100% prática, tá bom? Vamos lá.